Joelma, boa tarde. Olha só, eu vivo com meu marido há 9 anos, agora queremos casar. Devo fazer a união estável primeiro ou caso direto? Posso fazer a conversão de união estável para não perder esses 9 anos? Tá, vamos lá, Joelma. Quando a gente tem uma união estável, o que faz essa união estável existir não é um papel. É o comportamento de vocês, é a presença dos requisitos que a lei exige ali para que seja reconhecida a união estável. Pela sua narrativa aqui, você, olha, vivo com o meu marido. Isso aí é bem típico de quem realmente vive como se fosse marido e mulher, apesar da inexistência de uma certidão de casamento. Então, nesse caso aqui, é muito provável que esses 9 anos de união estável sejam reconhecidos como união estável realmente. Então, a questão aí começa a surgir, a dúvida começa a surgir em relação ao que você vai fazer para provar que você teve união estável durante esses 9 anos. Caberá a você fazer prova de que aquele seu relacionamento antes do casamento era, na verdade, uma união estável e não simplesmente um namoro ou um noivado. Mas se você não produzir as provas, você corre o risco de não ter a união estável desse período reconhecida. Então, a gente não está falando aqui sobre a existência ou não da união estável, mas apenas sobre a prova dessa existência, tá? E quais seriam as consequências de não haver o reconhecimento da união estável desse período? A questão é patrimonial, porque eventual bem que tenha sido adquirido durante esse período não vai entrar na partilha, porque sem união estável não há regime de bens. Interrompendo aqui rapidinho para avisar que eu tô tirando as dúvidas de vocês durante as lives. Então quem quiser participar, se inscreve no canal, ativa o sininho que o próprio YouTube vai avisar vocês da próxima live que eu fizer. O que você pode fazer, já que vocês estão querendo se casar, eu gosto da ideia de sempre registrar ali, de documentar a existência da união estável anterior. Você pode fazer isso através de um contrato de união estável e depois requerer a conversão no casamento, ou pode ainda fazer a habilitação normal para o casamento, desde que você documente o período de união estável através de um outro contrato. A lei, ela admite qualquer tipo de prova sobre união estável. Então, pode ser até um documento particular de vocês, um contrato entre vocês, em que vocês declarem que de 9 anos para cá, vocês viveram em união estável. Essa união estável acabou na véspera do casamento, porque a partir dali houve então esse casamento. Tá legal? Se houver bens adquiridos ali durante aquela relação, aquela união estável, nesse caso aí, é muito interessante que você enumere os bens adquiridos dentro desse contrato que eu estou sugerindo para você. E isso é interessante porque evita problemas lá na frente, na hora de discutir se adquiriu durante, se foi antes, se foi depois, se foi através de subrogação, esse tipo de coisa. Veja nesse caso real, julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que um contrato como esse que eu estou sugerindo foi essencial para afastar o direito à partilha de bens de um imóvel que pertencia unicamente a uma das partes e que, apesar de ter sido adquirido durante a relação, foi, na verdade, oriundo de uma subrogação, ou seja, um bem particular da pessoa foi utilizado para a aquisição de um outro bem. Se você tiver dificuldade de fazer isso por si só, talvez seja interessante você contratar um advogado para fazer esse documento para você. A presença de um advogado não é essencial, você pode fazer o contrato por si. A questão é se você tiver dificuldade de colocar no papel aquilo ali que você tem a intenção de comprovar. Aí eu acho que vale a pena contratar um advogado, tá bom? Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!